vocês estão, meus amores? Saudade de vocês. Estamos nessa quarta-feira, né? Quarta-feira. Olha que dia legal, dia 27, né? Deixa eu conferir se tá certo. Isso mesmo, dia 27 de maio. E hoje nós já vimos o quê? Já vimos o Léo cantando uma música muito bonita, que eu adoro, que é a musiquinha de um cantor muito famoso, que ele cantou até a música da nossa formatura, Aquarela. E ele canta agora essa musiquinha aí, que é Natureza Distraída, que fala do quê? Das plantas, dos seres vivos. Então, dá para saber mais ou menos qual é a nossa aulinha de hoje, não dá? Dá sim. Nós vamos falar sobre os seres vivos e também sobre tudo aquilo que não é vivo, né? Que não é um ser vivo, né? Que é apenas algo sem vida, que não respira, que não come, que não se reproduz, não é verdade? Então, para a gente entender um pouquinho melhor do que é o ser vivo e do que é aquilo que não tem vida, né, que é uma matéria sem vida, um elemento sem vida, eu tenho aqui do ladinho algumas definições. Eu vou ler e depois eu vou explicando para vocês, tá bom? Ser vivo. Ser vivo, ele é formado por células, né? Células que estão no nosso corpo e essas células trabalham. Essas células precisam de alimento, né? Essas células também adoecem. A gente cresce, né? A gente respira, né, para o nosso coração, para o nosso pulmão trabalhar, para passar sangue, circular sangue no nosso corpo. A gente, ó, precisa respirar, né? Também mais algumas coisinhas aqui, ó. E tanto nós, seres humanos, quanto as plantas, além dos animais, das bactérias, dos fungos, tudo isso possui vida. Por que possui vida? Porque são feitas, né? Também possuem células. Olha que legal, hein? Exatamente, vamos continuar ali, ó. E os seres vivos, eles precisam de quê? De alimento. Foi o que eu acabei de falar, que a gente come, a gente bebe água, a gente precisa de sol para poder hidratar a pele, trazer bastante vitamina, né? E não é só a gente, não. Todo ser vivo. Então é muito fácil a gente saber o que é vivo e o que é morto. É só a gente pensar. O que é que come? O que é que toma sol, que precisa de sol? O que é que respira? O que é que tem filhinho, que se reproduz? E o que é que pode morrer, parar de respirar? Tudo isso que pode fazer essas coisas é o quê? Um ser vivo, exatamente. Aí é muito mais fácil a gente falar dos seres não vivos, dos elementos não vivos, né? Porque não é vivo, então não é um ser, é um elemento não vivo. O elemento não vivo está em tudo na nossa volta, porque ele não tem vida. É tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver, porque a gente é um ser vivo, mas a gente precisa das coisas que não é viva. Sabe por quê? Vou te explicar por quê. A água. A água respira? Não, a água não respira. A água se reproduz? Morre? Não. Mas a gente não precisa da água? Precisamos, porque sem água a gente acaba morrendo. E também quem mora na água é viva. Igual o peixe, né? O sapinho que vai para a água, a tartaruga que vai nadar na água, o baleia, a alga marinha, não é verdade? Tudo isso precisa de água. Então, não é só porque é um ser, um elemento não vivo que a gente não precisa. A gente precisa sim, é muito importante para a natureza, os dois, tanto os seres vivos quanto os elementos não vivos. Os dois são extremamente importantes, tá certo? Agora, como a gente faz para identificar as principais características de um ser vivo? É muito simples, tá bem aqui embaixo, ó. Um ser vivo, ele se alimenta, ele come. Um ser vivo respira, ele respira, um ser vivo respira. Ó, já são duas coisinhas que a gente faz para identificar um ser vivo, hein? Ele se reproduz, foi o que eu falei, ele pode ter filhos, né, se reproduzir. E também ele possui o quê? Relação com o ambiente.
né? A gente possui uma vida no ambiente, a gente se comunica, a gente se interage, a gente tem a nossa vida social, a gente tá sempre andando pra lá e pra cá, se comunicando, né? A gente come, se alimenta, tudo isso é uma interação social, interação com a natureza, não é verdade? Então, os seres vivos é muito fácil da gente identificar. Agora eu vou mostrar algumas imagens pra você, pra gente poder gravar mais ainda, tá bom? Se a gente for pensar que o ser vivo respira, se alimenta, cresce. Então, esse desenho aqui, ó. Vamos imaginar que é uma flor de verdade na minha mão. A flor é um ser vivo ou ela não tem vida? Ou é um elemento sem vida? Vamos pensar um pouquinho? Vamos pensar lá nas características dos seres vivos. Se alimenta. A plantinha se alimenta? Sim, dos minerais, né? Lá na terra, através da raiz, tudo isso. Então, ela se alimenta. Ok. A plantinha bebe água? Sim, a plantinha bebe água. Ela precisa de água para crescer. Ok. A plantinha cresce? Com certeza, porque ela era uma sementinha, depois foi crescendo, crescendo, não é? Então, aí, ó, ela cresce. A plantinha se reproduz? Claro, porque uma plantinha pode dar outra, e ela vai se reproduzindo. Então, mais uma característica dos seres vivos aí. A plantinha morre? Morre. Se a gente tirar a plantinha da terra, o que acontece? Ela morre. Porque ela para de quê? De respirar. Então, a plantinha também respira. Então, a planta é um ser vivo, igual a gente, igual a árvore, igual a bactéria, igual o fungo, porque ela faz tudo isso que um ser vivo tem que fazer. Agora, vamos para outro exemplo. Uma bicicleta. Vamos pensar. A bicicleta come? Não. A bicicleta respira? Não. Ela morre? Não. Ela estraga, quebra, mas ela não morre. Então, ela é o quê? Um elemento sem vida. Ela não é um ser vivo, porque ela não tem nenhuma característica do ser vivo. Fácil, não é? Agora que vocês já estão aí por dentro de tudo isso, tá? Eu já volto para explicar a atividade de hoje. Nós vamos ter também uma atividade avaliativa sobre esse assunto. E as atividades do bloquinho e do livro, tá bom? Então, esperem aí, revisem a questão do ser vivo e dos elementos não vivos. Qualquer dúvida é só me chamar no zap, tá bom? E até daqui a pouquinho.